Olá pessoal do nono ano, a gente vai finalizar agora a nossa expedição 4, ok? Trabalhando o percurso 16, Europa Oriental, países ex-socialistas, beleza? Então, olha só que interessante. Página 138, vamos lá, vamos começar por lá. Olha, vamos olhar o mapinha aqui na página 138, o mapinha embaixo aí, já localizaram aí? Vou dar 3 segundos, 1, 2, 3, beleza. Então a gente pode observar um mapinha na página 138 que mostra a Europa, países capitalistas e países socialistas. Isso até 1989, não é isso? Então em plena Guerra Fria, finalzinho da Guerra Fria, a gente pode observar aqui os países socialistas em verde, não é isso? E os países capitalistas na cor laranja. Observem e acompanhem no livro aí, por gentileza. Tá bom? Bom, a gente vê aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viram aí? Ótimo. Bom, quando nós falamos de Europa Oriental, não confundam, tá? Citamos sempre aqui, dentro da União Soviética, um número grande de países. Chegaram a ser 15, né, com as 3 nações bálticas, que são nações do leste europeu, da Europa Oriental, mas as primeiras que saíram foram as últimas a entrarem na União Soviética e também as primeiras que saíram. Mas vamos observar aqui. Os países membros da União Soviética, eles estavam inseridos aqui dentro desse espaço onde nós temos escrito aqui União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui nesse trecho, esse grande verde aqui, nós temos todas as repúblicas socialistas soviéticas. Quando caminhamos rumo ao sul, na verdade o sudoeste aqui, nós observamos que tem outros países como Polônia, a velha Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, a Hungria, Romênia, estão vendo aqui? Bonitinho, Bulgária, Albânia. Estes países, olhem que coisa interessante, eles não eram membros da União Soviética, mas eram socialistas. Esses países são chamados países da Europa Oriental, países socialistas, que estiveram do lado da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente implantaram o socialismo como sistema socioeconômico, não é isso? Esses países da Europa Oriental, eles se tornaram satélites da antiga União Soviética. Tá? O que quer dizer isso? Satélites da antiga União Soviética, eles giravam em torno da velha União Soviética, eram apoiados militarmente, economicamente também, e viviam ali, na verdade, dentro de um sistema socioeconômico que se diferenciava bastante do sistema capitalista, não é? Que era o sistema socialista. Bem, então vamos ver o que nós podemos tirar aqui da página 138, capítulo pequeno, para a gente encerrar os nossos estudos. Não é? Então, esses países eram satélites da antiga União Soviética. Eles resistiram à ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial juntamente com a União Soviética, por isso a implantação do socialismo, não é isso? Tivemos ali a participação de guerrilheiros locais, de guerrilhas locais, não é isso? Grupos de guerrilhas locais, juntamente com o Exército Vermelho, que era o exército soviético, contra os alemães. Bom, importantíssimo isso, porque o socialismo ele foi introduzido nesses países, só que tem um aspecto importante. Na maioria desses países, o socialismo foi forçado. As populações, a maioria das populações desses países não queriam a implantação do socialismo, tá? Exceto 2 países, a Albânia e a Iugoslávia. A Iugoslávia do Marechal Tito, né, que expulsou os alemães na Segunda Guerra Mundial, e a Albânia de Enver Hoxha, também um herói na Segunda Guerra Mundial, um herói. 2 heróis ali, incontestáveis, líderes incontestáveis, tanto na Iugoslávia quanto na Albânia, e eles conseguiram implantar o socialismo sem que o povo fosse contra eles. Nos demais países, a presença fortíssima do Pacto de Varsóvia, tá? Das tropas do Pacto de Varsóvia, possibilitaram a implantação do socialismo nessas nações, impondo a força que vinha de Moscou, soldados russos, etc. e tal, do Pacto de Varsóvia, eles estabeleciam uma ordem através do uso do poder das armas. Beleza. Implantado aí o socialismo, o leste europeu ou Europa Oriental passam a viver sob a égide desse sistema socioeconômico. Bacana. O fim do socialismo, tratado na página 139,
ele se dá concomitantemente no leste europeu ali, concomitantemente com o fim do socialismo na União Soviética. Então, todos os movimentos que surgiram dentro da União Soviética surgiram também dentro dos países da Europa Oriental, desses satélites da União Soviética. O desejo de se libertar, o conservadorismo daqueles partidos, líderes de governos que queriam implantar uma economia de mercado, aproveitando o exemplo da perestroika, abertura econômica na União Soviética, aproveitando, por exemplo, a glasnost, a transparência política na União Soviética, eles queriam também melhorar o seu panorama, consertar aquilo que estava difícil de se levar adiante no quadro político, no quadro econômico do socialismo da época, não é? Bem, então, a Europa Oriental, o socialismo ele vem terminar logo com o fim da velha União Soviética, a queda do socialismo soviético. E os processos separatistas, os processos em que grupos étnicos que viviam em determinados países queriam a formação do seu Estado autônomo, independente, esses processos tornaram comuns. Dois países se destacam nessa questão. A velha Tchecoslováquia, né, e a Iugoslávia, aquela Iugoslávia do Marechal Tito. A Tchecoslováquia foi dividida em duas nações, República Tcheca, hoje, né, e Eslováquia. A Iugoslávia, ela deu origem a 5 países. Hoje a gente tem um mapinha aqui interessante, nem 5 mais, né? Olha só, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, né, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Eu disse 7 países aqui, mas inicialmente eram Eslovênia, Croácia, Bósnia, tá? Sérvia e Montenegro e Macedônia. Então, Sérvia e Montenegro formavam um único país e Macedônia, e Kosovo não era um Estado autônomo. Inclusive, a autonomia de Kosovo continua sendo reconhecida nesse momento. Tá? Não está completamente reconhecida, mas já é visto como um Estado autônomo e independente pela maioria das nações do planeta, né? Bom, então, esses movimentos separatistas foram interessantes. Na Iugoslávia, gente, a coisa foi sangrenta. Tá? Sérvios e croatas, né? Guerra na Bósnia. Então, os movimentos separatistas, eles tiveram verdadeiramente, foram acompanhados verdadeiramente de um derramamento de sangue. Então, a divisão da Iugoslávia não foi pacífica. Ao contrário da divisão da Tchecoslováquia, que foi pacífica. Os políticos foram lá, votaram e pronto. Embora posteriormente os eslovacos tenham questionado o fato de que a porção norte, onde fica a República Tcheca, tenha herdado os principais parques industriais, tenha herdado a parte mais importante da economia da velha Tchecoslováquia, houve essa reclamação, mas nada mudou até hoje. Né? Então, o processo de fragmentação, de divisão da Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia foi pacífico, ao contrário do conturbado e cheio de conflitos processo separatista da Iugoslávia. Ok? Bom, hoje, qual é o panorama da Europa Oriental? Está citado aqui na página 139. Vamos ver, olha só. Os países da Europa Oriental vivem a transição. Aqueles países onde a estabilidade política existe já há algum tempo, tipo Polônia, Hungria, a República Tcheca, a própria Eslováquia, esses países eles viveram a transição tranquilamente e, inclusive, entraram na União Europeia, tá? Ou seja, grande estabilidade política, estabilidade econômica, então esses países estão um passo à frente, né? Existem aqueles países que apresentam conflitos intensos. A Macedônia, por exemplo, é um país onde os conflitos de ordem étnica, principalmente com a etnia russa, macedônios, ali é muito sério, sérvios, croatas, então ali, infelizmente, não há uma estabilidade política a ponto de simplesmente fazer com que a Macedônia tenha condições já de ingressar na União Europeia, ou seja, maiores dificuldades no processo de transição do socialismo para o capitalismo, não é isso? Esses países apresentam diferentes níveis de PIB, né, de Produto Interno Bruto, e de IDH, ou seja, de geração de riqueza e diferentes níveis de qualidade de vida para suas populações. Alguns vivem com indicadores e coeficientes mais positivos, melhores, e outros com piores coeficientes relativos à qualidade de vida e crescimento econômico. Né? Parques industriais diversificados. Vários
locais, várias regiões altamente industrializadas, muitos parques industriais, né? O que falta em alguns lugares é apenas a estabilidade política. Onde há essa estabilidade, há um crescimento da indústria local, né? E os conflitos de alguns desses países, como eu disse anteriormente, é o caso da Macedônia, tem complicado, tornado conturbada o processo de transição dessas nações. Bom, na página 140, a gente tem o início de um infográfico. Antes dele, nós temos o mapa que mostra a Europa Oriental e a sua situação política, né? Países que são membros da CEI, nós vimos aqui, ex-membros da CEI, estão vendo aqui no caso a Geórgia, né? Países não membros da CEI, que são ex-repúblicas soviéticas, no caso Estônia, Letônia e Lituânia, e os países da Europa Oriental, ex-repúblicas de Kosovo, da antiga Iugoslávia, etc. e tal. Aqui nós temos a divisão das nações em leste europeu, nações bálticas e CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Temos um infográfico que trata algumas informações sobre os países do leste europeu, começando em Montenegro, Polônia, Bulgária, República Tcheca, Macedônia, Eslováquia, Albânia, Hungria, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Romênia, Eslovênia, Sérvia, Letônia, Lituânia, Kosovo e Estônia. Então esse infográfico mostra algumas informações interessantes, tipo IDH, PIB, né, e informações e algumas curiosidades sobre esses países. Fechamos então a nossa quarta expedição, a expedição número 4, e encerramos o percurso 16. Bom, eu quero agradecer a vocês pela paciência de estarem me ouvindo aí, de estarem acessando esses vídeos. Quero dizer para vocês que esse semestre foi muito proveitoso, gostei muito de ter podido de alguma forma ajudado vocês, melhorado aí a condição de estar estudando, de estar recapitulando o nosso conteúdo. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os acessos de vocês, aqueles que são meus alunos e os que não são meus alunos. Quero dizer que vocês são bem-vindos e a minha intenção é melhorar as apresentações, colocar algumas imagens. Eu preciso ficar mais atento, né, com as ferramentas que eu tenho à minha disposição no YouTube. Tá bom? Quero agradecer a vocês, pedir para vocês que se inscrevam, por favor, se inscrevam no canal e deem sempre um likezinho, não custa nada, é só clicar se você gostou, tá bom? Me ajude para que eu saiba, na verdade, como é que está sendo aproveitado esse canal, tá bom? Um beijo para vocês. Boas férias, boas provas, tá? Aqueles que não entrarão de férias, eu vou tentar colocar alguns percursos no canal. Vocês podem, por favor, colocar os pedidos para mim, das regiões do Brasil em que vocês não entram de férias no meio do ano. Aqui em Goiás nós entramos agora, né, no mês de julho, ficamos de férias um mês, 30 dias bonitinhos aí. Retornaremos em agosto. Mas se vocês precisarem, mandem algumas mensagens para que eu possa estar inserindo alguns percursos aí durante esse período de férias, tá bom? Um abraço para vocês, vou sentir saudades. Até mais.